Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Pode ficar sentado mesmo, tá, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Nos diz assim a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. O título diz: Jesus anda por cima do mar. Talvez você ouviu essa pregação muitas vezes. Talvez você esteja até cansado. Ih, já sei o que vai sair aí. Não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, hoje pode não ser o seu dia, mas é o dia de alguém. Não é verdade? Às vezes, de repente, aquela palavra assim, não é para mim, mas é para alguém. Não é verdade? Então você guarde o que Deus tem para falar com você nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 14, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar. Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Continue falando conosco através desta palavra, através do teu Espírito Santo. O Senhor sabe que precisamos nesta noite, Pai. O Senhor sabe o que precisa acontecer em nossas vidas. Senhor, fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, dentro dessa palavra que fala a respeito que Jesus anda por cima do mar, eu quero destacar, irmãos, e até intitular essa mensagem como os passos de Jesus. Glória a Deus. Os passos de Jesus. Talvez os passos de Jesus, irmãos, pode não estar sendo o seu passo, mas hoje, irmãos, Ele está aqui para nos ensinar a andarmos por cima do mar. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que quando eu falo passos de Jesus, quando fala de passos, fala de caminhada, fala de seguir. E Jesus, irmãos, em todo momento que ele caminhava e dava os seus passos, ele era seguido por multidões. E todos que se aproximavam de Jesus via acontecer muitas maravilhas. Mas, irmãos, essa situação é um pouquinho diferente, porque percebe-se, irmãos, que Jesus, ele estava dando uma palavra para o povo, estava ensinando o povo. E de repente, irmãos, quando termina a mensagem de Jesus, os discípulos já se preparando para ir embora,
para entrar no barco. E Jesus então fala para os discípulos: olha, passa vocês para outra banda, entre no barco, me aguarde, vai para o meio do mar, que eu vou ficar aqui despedindo da multidão. Percebe, irmãos, a dedicação de Jesus, o exemplo dele. Ele preferiu, irmãos, primeiro cuidar daquele povo. Ele preferiu primeiro dar atenção àquele povo. Então, irmãos, ele manda os discípulos ir. Olha, vocês vão, e eu vou ficar despedindo da multidão. Quem sabe ele poderia ter dito: assim que eu despedir, eu vou me encontrar com vocês. Talvez os discípulos sem entender, mas como? Eu estou dando exemplo, tá, irmãos? Não exatamente que foi falado isso, mas quem sabe os discípulos, irmãos, quando Jesus disse: olha, vocês vão e depois eu vou, os discípulos talvez, quem sabe, pensaram: mas espera aí, nós estamos com o barco, e ele mandou nós irmos, como ele vai nos acompanhar? Como ele vai chegar até nós? Por certo, a primeira coisa que eles pensaram: acho que ele vai pedir algum barco emprestado, acho que ele vai entrar em algum barco e vai nos alcançar. Então, irmãos, eles foram para o meio do mar, e Jesus dando atenção ao povo. Você percebe como Jesus, já sentiu que como Jesus tem olhado para você? Você já percebeu que Jesus tem dado atenção a você, mesmo que você de repente acha que não? Você já percebeu Ele estar do seu lado? Você já percebeu Ele estar com você no serviço? Você já percebeu isso? E aqui, irmãos, quando Jesus ele manda os discípulos irem, Jesus, ele estava ausente, mas ao mesmo tempo presente. Percebe? Olha, é como ele dissesse: olha, pode ir que eu vou com vocês, a minha presença está com vocês. Só que Jesus, irmãos, ele cuidava do povo, ele se preocupava com as pessoas. Então ele despede. Despedir, nós fazemos sempre isso, né? Nós cumprimentamos, nós dizemos boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Nós nos despedimos. Mas Jesus, irmãos, assim que ele termina de despedir do povo, ele não vai imediatamente para o mar. Ele diz que ele vai para o monte orar. Mas que negócio é esse, irmãos? Ele sabia que os discípulos estavam no meio do mar. Diz que o vento lhe era contrário, as ondas se moviam, os ventos assopravam, e os discípulos já estavam cansados de remar. Talvez eles até pararam, porque o vento era contrário. E Jesus estava em terra, despedido da multidão. Jesus sobe no monte, e ele vai orar. De repente, no versículo 25, diz que na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre o mar. Quarta vigília da noite, irmão, é aproximadamente entre 3 horas da manhã até ao romper da aurora, até nascer o dia. Interessante que as vigílias da noite, elas diferenciavam de 3 em 3 horas. E Jesus, irmãos, talvez 3 horas da manhã, ele estava buscando a Deus.
Ele estava orando lá no monte. Talvez você diz, olha, 3 horas da manhã, então são 3, 4, 5, 6. Glória a Deus. E diz, irmãos, que Jesus agora termina a oração, e ele agora vai de encontro aos discípulos. O Senhor não esqueceu de você. No tempo certo, ele está indo ao seu encontro. Mas pastor, existe essa dificuldade, existe esse problema na minha vida. Não me interessa, ele está vindo andando sobre as suas diversidades. Ele veio andando, irmãos. Quando eu vejo Jesus andando sobre as águas, eu vejo a onipotência dele. Onipotência é ter o poder sobre todas as coisas. E eu quero dizer nesta noite para você que o Senhor, aquele que conhece a sua vida, o onipotente, aquele que tem o poder sobre a sua vida, ele está no controle dela. Não se preocupe, ele é o onipotente. Você vê a ação da onipotência de Deus. Quando havia uma mesma tempestade no mar, Jesus estava ali, irmãos, na polpa. Na outra ele estava fora do barco, mas a presença de Deus estava lá. Então, irmãos, com a sua onipotência, os discípulos despertam Jesus do barco. Jesus se levanta, o onipotente, então ele fala com o vento, ele fala com a tempestade, ele fala com a água e diz: para, vento, se aquieta, mar. O onipotente está falando com você. Ele é onipotente, ele tem poder sobre a sua vida. Do que você tem medo? O que está acontecendo com você? O onipotente, aquele que tem o poder, está aqui nesta noite, dizendo: eu acalmo a tempestade da sua vida, mas eu quero que você se levante e se desperte da minha presença. Mas eu preciso que Jesus, o onipotente, faça algo por mim. Oh, glória a Deus. Os discípulos, irmãos, na primeira leitura, haviam remado, se cansaram. É o que Deus está falando pela sua palavra. Você tem remado, e você tem se cansado. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, através da sua palavra: o seu descanso não é aqui. Glória a Deus, aleluia. Percebe? Os discípulos, eles pararam ali de remar. Aquele barco, irmãos, hoje no mundo espiritual, simboliza a sua vida, o seu caminhar. Talvez você esteja parado demais. Talvez você parou de remar. Remar fala de trabalho, movimento. E o Senhor disse pela sua palavra: você parou de trabalhar, de movimentar-se. Oh, glória a Deus. Mas, irmãos, os discípulos, todos duvidosos, e sem entender talvez, será que Jesus, ele esqueceu da gente? Será que ele não vai vir? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a onisciência de Jesus. A onisciência é aquele que comanda a sabedoria, a tua consciência, a tua mente, o seu pensamento. E o pensamento de Deus para a sua vida nesta noite são pensamentos de bênção. Diz, irmãos, que
Os discípulos estavam lá, talvez duvidosos, sem entender o que estava acontecendo ali. Talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Talvez você tenha interrogado Deus: por que eu estou passando por isso? Eu costumo dizer muitas vezes isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você passa tribulação, lutas e aflições, quando você é desafiado, quando você está enfermo, quando você está desempregado, então você começa a se lembrar de Deus, e começa a subir no seu coração um clamor, talvez dizendo: eu preciso orar, eu preciso de uma resposta de Deus. O Senhor já falou com você. Por que duvidas? Ore calamachuri calabaias. A onisciência do Senhor estava lá no barco. Os discípulos, irmãos, sem entender, começaram a gritar: o que está acontecendo? O que é aquilo que vem andando sobre o mar? Não é estranho, irmãos, os passos de Jesus? Por que Jesus teve todo esse trabalho? Porque Jesus fez questão de andar sobre as águas e não vir em um barco. Quem sabe voar? Porque Jesus vem andando sobre as águas. Talvez as águas estavam movimentadas, o vento estava soprando, mas Jesus estava andando sobre as águas. E o Senhor diz que o vento tem assoprado na sua vida, as ondas têm entrado no seu barco, mas o Senhor está dizendo: eu estou andando sobre as ondas, estou indo em direção à sua aflição, o seu barco, ore calabachúria. Foi andando, ele nem havia chegado, já começaram a gritar. Oh, irmãos, Jesus já havia feito milagres, multiplicou o pão, transformou água em vinho, o primeiro milagre, fez muitos outros milagres, e os discípulos presenciaram isso. O duro é isso, irmão, é presenciarmos a bênção de Deus e esquecermos que Ele está presente. A onipresença, irmãos, significa estar em todo lugar. A onipresença de Deus está em toda parte. Eu vejo a onipresença de Deus lá no fundo do mar. No fundo do mar, pastor? Sim. A onipresença de Deus visitou Jonas. Jonas, irmãos, foi engolido por um grande peixe. Quem vai ouvir um grito dentro de um peixe? Quem vai ouvir um gemido dentro de um peixe? Quem vai atender um clamor dentro de um peixe? Ore calabachúria. É a onisciência de Deus. A onipresença estava dentro do peixe. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou com você dentro desse peixe. Ore calabachúria. Jonas, irmãos, eu imagino que Jonas, lá dentro do peixe, não sei que tamanho ele era, não sei se ele ficava confortável, não sei se ele ficava apertado. Eu só sei de uma coisa: que lá dentro do peixe Deus conservou ele vivo para poder falar com Deus. Oh, irmãos, Deus sempre vive dando oportunidades para as pessoas, sempre deixando a nossa alma, a nossa carne viva, para poder falar com Ele,
para poder conversar com Ele, para poder dar atenção a Ele. Ele quer a tua atenção. O que você está preocupado? O que tem tirado tanto a sua atenção para afastar da presença de Deus? A onipresença de Deus é como, irmãos, Jonas começando a orar, a onisciência atravessando os mares, indo no fundo do mar, a onipresença de Deus também, indo no fundo do mar, a onipotência de Deus também indo lá no fundo do mar, e começaram a ir, vão indo, até encontrar um peixe. Oh, glória a Deus! Não importa o que você está passando, nem importa para onde você está indo, nem importa o que você está fazendo, a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus estará ali com você. Então, a onisciência, ouve Jonas, ele está orando, ele está clamando, o Senhor está falando com alguém nesta noite. Eu tenho ouvido a tua oração e o teu gemido. Continue buscando a minha presença. Vou eu fazer o movimento naquele lugar, e tu verás o que é subterrânea. Oh, glória! A onisciência estava lá, lendo o pensamento, lendo as tristezas de Jonas. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Nem o pensamento seu passa desapercebido. A onipresença também entrou no peixe. Eu estou dando, irmão, uma ilustração. A onipresença confortou o coração de Jonas. Jonas, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou bem aqui, Jonas. Continua, eu estou aqui, Jonas. O Senhor está dizendo que Ele está do seu lado. Por que tanta tristeza no teu coração? Se o Senhor já tem falado com você. A onipotência, irmãos, também foi lá no fundo. A onipotência de Deus foi lá no fundo. Certamente disse para o peixe: abre a tua boca, leva Jonas aonde ele tem que ir, e vomite ele de dentro de você. Deus está te dando uma oportunidade. A onipotência fez com que o peixe levasse Jonas à praia. A onipotência fez o peixe abrir a sua boca e vomitar Jonas. Glória a Deus. Agora você vê, irmãos discípulos, atemorizados, pensando que aquilo que estava andando sobre as águas era um fantasma. O que Deus tem para a sua vida não é um fantasma. E está indo em direção a você nesta noite. Olha aí, garraço como núbias, labacana cheia. Jesus foi em direção ao barco, e eles gritaram: é o fantasma.
do que você tem medo. O que tem feito você desistir? O que tem feito você parar de orar, parar de cantar, parar de fazer a vontade de Deus? Olhe, calabachúria. Agora, olhe para a onda, olhe para o mar, e olha para aquele que está vindo em direção a você, andando sobre as águas. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, onde câmara subderraceia, eu estou no controle, ando sobre as suas águas. Lava camarada, te dou força nessa noite. Lava câmara subderra, se levanta, deva subderraceia. Grande é a obra que eu tenho na sua vida. Glória a Deus. Não era à toa, porque Jesus veio andando sobre as águas. Irmãos, Jesus teve que acalmar o mundo. Ele dizia: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. O Senhor está dizendo para alguém que está aflito aqui nessa noite: sou eu, não temas. Estou vindo em sua direção, estou no controle, então não se preocupe. Olha para mim, derra, sube, derra. Mas irmãos, quando Jesus quer fazer um milagre, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Lava câmara, lava cheia. Um dos discípulos, Pedro, disse: Senhor, se é tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Era da vontade de Deus, irmãos. Que passo você quer dar? Que passo você está querendo dar? Oh, glória. Pedro desceu, não porque ele tinha fé, não. Eu sei que pregadores pregam no sentido positivo, irmão, mas se vemos a revelação da palavra, Pedro estava cheio de dúvida e de medo. Como eu vou ter fé se eu estou com dúvida e medo? Quando eu desço de um barco com dúvida e medo. Mas Jesus, irmãos, Ele tem livre-arbítrio. Ele diz: tão bem, Pedro. Jesus poderia até dizer: rapaz, deixa de dúvida, deixa de incredulidade, deixa de ter fraqueza, medo. Não que Jesus falou isso, irmãos, mas Jesus não queria que Pedro descesse no barco. Ele não queria que Pedro descesse do barco. Ele queria que Pedro ficasse na posição, ficasse na vocação, ficasse esperando ele chegar com a bênção. Então fique esperando que Jesus vai chegar com a bênção no tempo certo. Então se prepare para esse momento de Deus na sua vida. Irmão, Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa. Ori calabachuri calabaia. Pedro desce, começou a andar sobre as águas. Mas de repente, irmãos, aquilo que parecia tudo dar certo, começou a querer dar errado. Olha aí a mensagem que Deus está passando para mim aqui nessa noite. Tudo parece que vai dar certo, mas se você teimar, vai dar errado. Pedro desce e começa a andar. Tudo parecia bom, mas de repente, irmãos,
uma onda soprou. Uma onda levantou e um vento assoprou. E Pedro agora tira a atenção e começa a olhar para a onda e para o vento. O que tem tirado a sua atenção? O que? A onda? O vento? Porque isso tem tirado a sua atenção. O Senhor mandou você olhar para Ele. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olhar para Jesus é acompanhar os passos. É ficar firme, irmãos. Isso aí, irmãos, é acompanhar Jesus. Pedro desce, anda, mas devido ter olhado para tantos problemas, é o que está acontecendo com você. Pedro vê o vento e vê a onda, ele começa a afundar. É isso que está acontecendo na sua vida. Você está olhando para a onda, para o vento, e você já percebeu que você está naufragando. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele está vindo ao seu socorro. Fica no seu lugar. O que é desespero? Ele clamou, irmãos, para que Jesus socorresse ele. Jesus estendeu a mão, livrou ele. Jesus está te livrando nessa noite. Eu não sei quem é, viu? Jesus está segurando na tua mão nesta noite e está te tirando de uma situação. Ore, cala a júria que o inimigo te colocou. Ele levanta Pedro e diz: homem de pouca fé, por que você duvida? Em outras palavras, podemos dizer: rapaz, eu estava quase chegando. É como dissesse: olha, a bênção estava bem perto, você atrapalhou. Quantas vezes a bênção chegou bem perto de você e você atrapalhou o Senhor? Oh, recalabachúrias. Mas sabe o bom de Deus? Que Deus não desiste de você. Por algumas vezes você quis desistir do Senhor, mas o Senhor não desistiu de você. Irmão, diz, irmãos, que Jesus entra no barco. O vento parou, tempestade parou, houve bonança. Jesus está dizendo nessa noite: se você ficar na posição, obedecer a minha palavra, ore calamachu de serra, vou eu te visitar com uma grande vitória. Tu vais se alegrar, porque o Senhor, aleluia, é o que está falando através da sua palavra. Vai haver bonança. Mas pastor, minha vida tem sido só uma tempestade, só problema, só luta. Pastor, quando eu vou sair disso? Não se preocupe, fica no barco. Fique no barco. Percebe que ele veio, irmãos. Teve que colocar Pedro de volta no barco. Oh, irmão, que às vezes o filho é tão teimoso, a filha é tão teimosa. Deus vai lá, busca lá fora, põe no barco de novo. Ore calabachuri de raceia. Tem alguém na sua família, lá bacana Arábia, que está fora, mas o Senhor, pela sua palavra, é como se fosse uma revelação, pegando pela mão e colocando de volta no barco. Mas vai depender de você. Lá bacana Arábia, vigia, busca a presença do Senhor e se coloque na posição, porque o Senhor vai te dar vitória. Glória a Deus. Vai haver mudança. Mas a igreja, irmãos, sempre tem luta, sempre terá desavença, aflições, perseguição, decepção, às vezes enfermidade, desemprego, dor.
Mas a igreja, irmãos, ela está indo numa marcha triunfante, que ela não tem tempo para perder com os ventos e tempestade da vida. A igreja está focada no Senhor dos Exércitos. Você está sentindo dor? Você está desempregado? Você está triste? Você está com enfermo? Ah, vou parar, Senhor. O Senhor não me ouve. O Senhor está te ouvindo. Nessa noite Ele fala com você. Se você olhar para o vento, você não vai semear. Você não vai conseguir plantar coisas boas na sua vida. Você não vai ter resultado. Aquele que olha para o vento não semeia e nem colhe. O inimigo quer atrapalhar a sua colheita. Está prestes a brotar. Entenda o que Deus tem para você. Ele está querendo atrapalhar a sua colheita. Colheita, pastor? Sim. É aquilo que Deus tem preparado para te entregar no tempo e na hora certa. Então, todas as vezes que você se sentir triste, doente, sozinho, você se lembra da onipotência de Deus. Ele é poderoso, está no comando da minha vida. Lembra da sua onipresença. Ele está presente comigo, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele também vai estar com você. E na sua onisciência, Ele conhece todos os teus pensamentos. E os pensamentos de Deus para você são pensamentos de bênção e não de maldição. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmão. Amém. Glória a Deus, aleluia.